Olá pessoal, através desse vídeo eu quero conversar com vocês sobre a autoria do livro de Gênesis, sob a ótica da exegese acadêmica, que não é atribuída, a um único indivíduo, mas sim a um processo coletivo e gradual. Embora a tradição costume associá-lo a Moisés, o próprio texto ele oferece pistas chamadas de evidências internas. E é sobre isso que eu quero aqui tratar. Essas evidências externas que foi escrito por pessoas que viveram muito tempo depois dele, se é que Moisés existiu historicamente. Um exemplo claro disso são os anacronismos, onde o texto menciona cidades, povos e costumes que ainda não existiam na época em que possivelmente Moisés teria vivido, conforme se coloca uma datação em relação à existência de Moisés. E um caso famoso é a referência a Ur dos Caldeus, já que o grupo étnico dos caldeus só passou a dominar aquela região e receber esse nome séculos após o período mosaico, atingindo então o auge apenas no Império Neobabilônico. O outro exemplo que nós encontramos é a menção à cidade de Dan. O nome que o local só recebeu muito tempo depois, quando a tribo de Dan conquistou a região que antes se chamava Laís. Além das questões relacionadas à geografia bíblica, o autor, no caso aqui os autores de Gênesis, demonstram conhecer a existência da monarquia em Israel, o que nós teríamos um grande problema com isso. Por exemplo, no capítulo 36 do livro de Gênesis, o texto afirma que certos reis, depois você pode conferir isso lá, governaram Edom antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Uma frase que só faz sentido se tiver sido escrita por alguém que já vivia no período dos reis ou após ele. Então, a própria perspectiva temporal do narrador reforça isso ao usar expressões como até o dia de hoje, ou ao observar que os cananeus habitavam então na terra. Olha só que interessante isso. Isso indica que para quem escreve, esses povos já eram parte de um passado distante. Por fim, resumindo aqui, para o vídeo não ficar grande, a estrutura do livro revela estilos e teologias diferentes que se misturam, como os dois relatos da criação, Gênesis 1 e Gênesis 2, a qual eu já falei um pouco sobre isso, e as versões fundidas do dilúvio. Em certas partes, Deus é tratado como Elohim, que era uma divindade do panteão cananeu, uma figura mais distante e universal, e em outras é chamado de Yahvé, o tetagrama, que é uma divindade árabe, apresentando então características mais próximas e humanas. Então essas duplicatas, vamos dizer assim, mostram que o Gênesis é o resultado de uma composição editorial complexa, onde diferentes grupos de sacerdotes e escribas organizaram tradições variadas. Então o livro ele atingiu a sua forma final
muito posterior ao exílio babilônico. No caso ali, o pós-exílio, né, na Babilônia, né, funcionando como uma cuidadosa colcha de retalhos, né, que preservou vozes, né, de diferentes épocas e da história de Israel para fortalecer a identidade, né, do povo. Então, basicamente, seria isso, para não estender aqui. A gente então percebe pelas evidências externas que o livro de Gênesis, conforme a tradição, assim, intitula, né, Moisés como o autor do livro de Gênesis, o que seria impossível. Ela falha gravemente nisto ao atribuir a Moisés, né? E assim como outros personagens posteriores às narrativas do Gênesis atribuíam, né, os livros ali a Moisés, mas a evidência interna mostra que é impossível. Como havia a escassez de entendimento, de conhecimento arqueológico, geográfico, e antropólogo e tanto outras questões, fazia com que as pessoas acreditassem, né, que Moisés era o autor do livro de Gênesis. Mas nós podemos perceber que é uma camada, né, de textos com autores diferentes, em épocas diferentes. Então o livro não foi escrito só de uma vez, né, mas foram em tempos diferentes, num período distante e com vários autores. É isso aí, espero que você tenha gostado. Deixa seu like, ative o sininho para as demais notificações, se inscreva no canal. Até a próxima, valeu!